Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um momento Crescendo na Verdade. Essa ferramenta semanal que nós estamos utilizando para trazer a palavra de Deus ao coração de vocês. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, envie e compartilhe nossas mensagens para os seus contatos, para que eles possam inscrever no nosso canal AD Belém Aracium. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus com o tema Angústia, o grito da alma. Quero convidar você a compartilhar comigo da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando esta palavra, angústia, o grito da alma. Eu quero meditar na palavra de Deus com você, aqui no texto de Jonas, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E disse, na angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Nesse texto, queridos, nós vemos aqui Jonas está clamando ao Senhor. Ele está implorando a Deus. E você que conhece a história de Jonas, você vai saber que Jonas ele toma um caminho da desobediência. Ele desobedece aquilo que Deus tinha proposto para que ele executasse. E Jonas ele começa a sofrer as consequências por causa dessa desobediência. Ao invés de ele seguir o caminho que Deus tinha traçado para ele percorrer, ele decide ir para longe de Deus, ele fugir da presença de Deus. E nós vemos a história que aí, diante a um temporal, a uma tempestade, o barco fica açoitado, e aí Jonas ele é lançado no mar, e aí vem o peixe, e o engole, e leva eles para as profundezas, e ele traz essa palavra, fala que ele gritou, ele fala assim, do inferno eu gritei, ou seja, literalmente ele diz, do ventre do sepulcro eu gritei, ou seja, onde ele ia morrer, onde ele estava sentindo que a sua vida estava por um fio, já não existia mais esperança, então a esperança dele foi um grito de socorro pela angústia que ele estava passando ali, e ele diz que uma coisa maravilhosa aconteceu. Ele clamou ao Senhor na angústia dele e Deus ouviu o seu clamor. Angústia, querido, se você é conhecedor, existe um quadro famoso chamado O Grito, e esse pintor chamado Edvard Munch, ele pintou esse quadro em 1893, e ele pinta esse quadro num fundo de um porto em Oslo, na Noruega, e ele fala, é uma pintura, uma técnica que ele usa, óleo sobre tela, ele usa essa técnica e essa imagem para dizer, para representar a angústia da alma de uma pessoa. Eu sei, queridos, que a angústia ela é uma situação complicada na vida da pessoa. Uma pessoa que passa por um momento de angústia é um momento de solidão, um momento de desespero, é um momento que a sua alma começa a gritar. Em hebraico, angústia significa aperto, aflição. E literalmente é a função de estar enroscado, de estar limitado, de estar apertado, afligido, até com dores de parto. No grego, a palavra angústia, ela simboliza tenoxória, ou seja, a palavra estenoxória, que significa esteno, estreito, xória, lugar, ou seja, lugar estreito, lugar de aperto. É uma condição que a alma se coloca em um lugar de aperto, um lugar estreito, e seria mais ou menos uma claustrofobia que a pessoa sentia na sua alma, uma condição de estar em aperto. É uma questão de nós estarmos angustiados em aperto dentro de nós. E no latim a palavra angueres significa
dor no peito, pressão, sensação de sufocamento. E a angústia é algo dentro de nós que nos sufoca, que nos aperta, que traz esse sentimento nesse lugar extremamente apertado. Então, angústia, esse quadro é reconhecido, que esse pintor pinta é reconhecido mundialmente e que transmite a angústia da alma, a alma gritando. Mas muito melhor do que esse quadro, nós vemos que a palavra de Deus ela traz registros explicando de uma melhor forma o que vem a ser angústia na vida do ser humano. Isso que o homem consegue transmitir não é nem perto daquilo que a Bíblia nos relata, o significado da angústia da alma. Nós vemos uma referência no livro de Jó, capítulo 7, versículo 11, diz assim: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó estava passando por um momento e um tempo de angústia também. Jó, ele não tinha erro, não tinha falhado, mas Deus ele trouxe essa pena para Jó, no sentido de provar, no sentido de mostrar o quanto ele era fiel, era uma pessoa íntegra diante de Deus. E olha que a angústia na alma, a aflição, é um aperto, e Jó, ele estava sentindo isso. Há muitos aspectos que se estende a questão da angústia. Às vezes as angústias são causas das nossas escolhas erradas, queridos. Escolhas que nós fazemos. E muitas vezes a angústia não quer dizer que você errou, que você pecou. E muitas vezes são consequências das desobediências. E eu quero fazer uma pergunta. Você já passou por momentos de angústia? Você passou já por momentos de aflição? A situação, queridos, de angústia é difícil. Ela é insuportável às vezes. A angústia atingiu os servos de Deus. Atingiu não só apenas Jó, mas atingiu a Jonas, como eu citei, mas atingiu outros servos de Deus. A angústia, ela, mesmo não descrita de uma forma que nós estamos estabelecendo, ela se torna uma doença mundial que tem atingido grande parte da população. A medicina, ela tem proposto uma forma e tem dado uma resposta para isso. É uma forma que a medicina encontrou, é uma forma da farmacologia, que quer dizer, eles usam um tipo de medicamento para medicar a pessoa, para dopar a pessoa, para trazer droga para as pessoas, para que essa pessoa, ela supostamente venha a ser curado, entre aspas, né? Porque a angústia, eles tentam minimizar a base de remédio e de drogas. E nós vemos que essas pessoas, ela toma os remédios, mas quando passa o efeito, aí ela sente a angústia, volta a tornar a isso. E as medicinas, ela tenta tratar dessa maneira. E não há resultado nenhum, né? Num tratamento dessa não há um resultado de melhora, há um resultado de maquiar uma situação que a pessoa tem vivido. A diferença entre angústia e ansiedade é o acúmulo de preocupações em respeito ao futuro. Então a pessoa ansiosa, ela está aumentando mais preocupação que suporta no dia. Ela está preocupada com hoje, com amanhã e com depois. A ansiedade olha para frente e se preocupa com o que você tem poder de mudar. Agora, a angústia é a condição presente causada por fatos do passado. Olha para o passado e a consequência do que você fez lá atrás. Essa é a diferença entre angústia e ansiedade. E é preciso diferenciar se estamos com ansiedade ou se estamos com angústia. O que estamos tratando é que a angústia é consequência das nossas atitudes. Nós somos crentes, somos servos de Deus, temos o desejo de vivermos em paz nesse mundo. Mas nós só vamos viver em paz realmente se todas as coisas estiverem diante do nosso Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 19, 20, diz assim: encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez meu amparo.
e tirou-me para um lugar espaçoso. Essa expressão, lugar espaçoso, é o contrário da angústia. A angústia é lugar de aperto, mas ele falou assim, olha, me tirou para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele tinha prazer em mim. Então, essa palavra aí, o Senhor tinha prazer nele, ele estava em angústia, mas ele foi encontrado no dia da calamidade, mas o Senhor tirou ele de um lugar de aperto, colocou no lugar de espaço. Ele deu aquele fluido, ele deu aquele espaço no coração, aquele aperto que estava a sua alma, aquele grito que estava dentro da sua alma, ele se viu aliviado, porque o Senhor fez isso. Em relação à angústia, queridos, podemos dizer que se quisermos viver em paz nesse mundo e não sofrer angústia, nós temos que agir de forma preventiva. Como que é isso? Não cometemos atos que nos levam à angústia. Nós devemos confiar em Deus, mas não fazer aquilo de desobedecer ao Senhor. O ato de desobedecer a Deus nos traz angústia, nos traz amargura, nos conduzirão à angústia. O que produz a angústia? Romanos 2,9 diz assim, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal. Virá sobre a alma de todo homem que faz mal. Então o que produz a angústia é a maldade do homem. O que produz a angústia é a maldade do homem. E nós vemos aqui que a angústia, na maior parte, são consequências das atitudes erradas que as pessoas têm. Consequência de desobediência, consequência de fazer aquilo que Deus não falou para fazer. Temos que ser claros, sinceros, retos nos nossos corações. Em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, se você decidir pecar e desobedecer a Deus, aquilo que o pecado vai te alimentar é a ração da morte. É esta morte que vai gerar angústia no seu coração. O fato de você receber isso do pecado traz para você angústia. E nós vemos no Salmo 77, querido, no Salmo 77, nós temos uma passagem ali, e Asaf, ele falando, a partir do versículo 1, eleva a minha voz e clamo, eleva a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço no espírito. Não me deixa pregar os olhos, não tão perturbado estou que nem posso falar. Esse é um salmo que Asaf ele traz, ele diz, eu clamei a Deus com minha voz. Isto é uma radiografia da alma de um ser humano que está em crise. Se você percebe, ele buscou a presença de Deus, ele estava orando a Deus, procurando algo do tipo de consolo para o seu coração. Mas ao mesmo tempo esse salmo, você percebe uma frase muito forte. Talvez seja a parte mais preciosa desse salmo, que diz, a frase fala, a minha alma recusa ser consolada. É como se eu quisesse ser curado, mas ao mesmo tempo recusando o remédio. São as pessoas que você tenta consolar dizendo, olha filho, levanta dessa situação, ergue sua cabeça. E ela até entende que você quer ajudar, mas ela não aceita, não entra no seu coração, não entra na sua mente. É como aquele remédio lá que se chama Secnidazol, que é um remédio de verme, que serve para a pessoa tomar e matar os vermes lá, mas isso aí que acontece. Ele toma esse remédio e ele fica 3 dias, alguns dias com amargo. Qualquer coisa que ele toma, ele come, essa comida se torna amarga. Muitas vezes é isso que acontece com as pessoas que estão no momento de angústia. Você está dando até um remédio para ela, mas ela não quer tomar, porque aquilo, por mais que você traga uma palavra de alento, traga uma palavra para ela levantar, mas aquilo lá cai como um fel
na sua mente, no seu coração, e ela não aceita, porque aquilo se torna amargo. Muitas vezes você encontra uma pessoa que é ativa, é uma pessoa que sempre foi motivada, é uma pessoa que sempre trabalhou incansavelmente, mas ele é acometido de alguma enfermidade, e aí para ele voltar, e ele não volta da mesma condição, ele não volta da mesma forma. Você aconselha a pessoa para ela levar uma vida em outra direção, mas ela não aceita, ela não quer aquela vida, ela quer voltar àquela vida de antes, e ela se recusa a ser consolada. Ela não quer aceitar, ela não aceita a sua condição atual, mas na condição atual, que Deus ainda pode operar nas nossas vidas, nós podemos ainda continuar sendo instrumentos do Senhor. Enquanto nós temos vida, nós continuamos sendo instrumentos do Senhor nessa terra. A Bíblia ela quer nos mostrar o nosso lado humano, de ser humano. Exemplo, é muito lindo você vê o mar, a passagem, as ilustrações que o mar se abriu. É muito lindo você ouvir dizer que Jesus curou enfermos, que os apóstolos fizeram um milagre, é muito lindo. Mas quando nós vemos, se deparamos com o Salmo, nós vamos deparar com pessoas que estão abrindo o seu coração, falando das suas angústias, da sua humanidade. Muitas vezes, querido, nós vamos passar por momentos de angústia, porque isso aí é peculiar do ser humano. E é possível que um crente passe por um momento de angústia. Muitas vezes nós temos essa máscara de felicidade, estamos felizes por fora, estamos sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos com nossa alma apertada, nós estamos com uma angústia profunda. Muitas vezes nem a pessoa mais próxima da gente consegue entender e saber o que a gente está passando. Muitas vezes estamos só com a máscara de crente vitorioso, mas esconde um coração cheio de angústia. No meio da angústia, queridos, uma lição que eu vejo, o salmista, eu busco a Deus em oração. Aqui a gente percebe que ele busca a Deus, em vez dessa angústia levá-lo ele à morte, essa angústia leva ele a Deus. Ele vai para um momento de oração a Deus. Há momento que as pessoas não vão nos ouvir. A palavra de Deus diz, quando você tiver que orar, vai ao teu quarto, fecha a tua porta em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai recompensar você. No momento da angústia, queridos, a atitude do homem, de Deus, não é se entregar ao desespero, mas é se entregar na presença de Deus, derramar o seu coração. A oração deve ser uma experiência de entrega. Muitas vezes, querido, as orações hoje estão sendo muito mecânicas. Você ora para o café, aquela oração mecânica, você ora para sair para o trabalho, você ora no seu serviço, você ora por alguém, mas é uma oração mecânica. Mas quando você ora com a alma, você precisa orar de maneira diferente, você tem que fazer que nem Jonas, gritar do profundo da sua alma, falar para o Senhor, ó Senhor, a minha alma está angustiada, abrir o seu coração para Deus, aí você vai tocar a Deus, você vai sentir Deus se flexibilizando para vir te atender. É que nem aquela mulher, ela estava com fluxo de sangue há 12 anos, mas ela saiu, eu vou tocar na orla do Mestre Jesus, eu vou tocar em Jesus. E quando ela tocou, Jesus ele falou assim, ó, alguém me tocou. E as pessoas falaram, Senhor, Jesus, todo mundo te toca. Muitas vezes, querido, nas nossas orações, todo mundo ora. Às vezes você vai orar, mas você precisa orar de uma maneira diferente. O momento da angústia dessa mulher, ela teve que tocar de maneira diferente para que ela pudesse sentir a virtude saindo de Cristo sobre a vida dela. Muitas vezes, no momento que nós estamos vivendo de angústia, nós precisamos orar ao Senhor de uma forma diferente, que venha tocar os céus, para que o Senhor possa nos atender e vir em nosso socorro. Então nós precisamos entender isso, que nós não precisamos
está limitada à oração apenas simplesmente mecânica, mas uma oração de rasgar a alma, de oração de rasgar o coração para Deus e dizer as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas angústias, o que está nos apertando, o que nos está colocando em lugar de aperto, para que nós possamos sentir a resposta de Deus, para que Ele possa colocar a gente num lugar de espaço. A circunstância que estava acontecendo com Asaf, ele fala: eu não posso dormir, eu não posso falar, eu me perturbei, eu queixava, eu reclamava, o meu espírito se desfalecia. Ele fala: não queria ser consolado, lembro de Deus e começo a gemer. Ele lembrava de Deus e começava a gemer. Então a circunstância que você já está numa batalha de oração há tanto tempo que você não tem coragem mais de falar, e quando você pensa em Deus você começa a gemer, porque diante de Deus não tem máscara. Você pode tentar até fugir dos homens, mas de Deus você não foge. Muitas vezes se falta palavras, mas o Espírito Santo, ele intercede as nossas orações com nossos gemidos, nossas orações que às vezes não é interpretada pelo homem, mas por Deus é interpretada através do seu Espírito Santo. Ele faz essa tradução das nossas orações, desse nosso clamor. Algumas coisas aconteceram diante do derramar desse salmista aqui, de Asaf, na presença de Deus. No versículo 5 ele fala: fico a pensar nos dias que de outrora e trago a lembrança os anos do passado, nos tempos. Muitas vezes, querido, o Espírito Santo nos leva a visitar o nosso passado, para que a gente possa refletir e reorganizar esse nosso passado. Muitos traumas ficaram no nosso passado. E quando os traumas ficam no passado e não são resolvidos, e esses traumas eles fluem no presente, em nossa alma, e a nossa alma começa a ser angustiada. Mas o Espírito Santo começou a levar o salmista no passado, e o salmista ele começou a olhar o seu passado, e ele pôde entender que ele precisava, não da forma como ele estava no passado, mas da forma que ele estava no presente, resolver os problemas do passado. Há muitas angústias, queridos, são traumas do passado que vêm alimentar a nossa alma e que nós sofremos com isso. E por isso que o Deus que nós servimos é um Deus que, através do seu Espírito Santo, ele atua em nossas vidas. E ele começou a levar o salmista para o passado, e ele começou a enxergar o passado. Ele fala aqui: penso nos dias de outrora, trago a lembrança, e ele começa a fazer que nem igual Jeremias falando: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Muitas vezes a gente precisa pensar nos feitos de Deus, trazer a nossa memória, pensar nos feitos de Deus. E o salmista ele começou a ter a mesma visão que Jeremias teve. E esta visitação ao passado, querido, ele trouxe a ele novo entendimento. Muitas vezes o Espírito Santo vai levar você a enxergar o seu passado traumático, às vezes, para você ter um novo entendimento daquilo que Deus quer agir no presente na sua vida. Pode você estar sendo alimentado por essa angústia, por coisas que ocorreram no passado, mas Deus é um Deus que liberta a gente do passado. No versículo 6, ele fala assim: de noite indago no meu íntimo, meu espírito perscruta, meu espírito ele enxerga as coisas. E ele fala assim, no versículo 7, rejeita o Senhor para sempre. Irá o Senhor rejeitar para sempre? Acaso não se torna a ser propício para mim? E ele falou: cessou perpetuamente a sua graça. Ele começa a questionar: será que Deus ele caducou a sua promessa? E ele começa a duvidar que Deus pudesse ter esquecido dele, que as misericórdias do Senhor não estavam mais voltadas para a sua vida. O ser humano, ele pergunta isso para ele, isso aí é algo do ser humano. Ele pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Deus me ama? Essa é uma experiência humana. Por mais que você seja um crente, às vezes a pessoa acaba, no momento de angústia, a sua fé sendo diminuída. Esse salmo ele foi escrito para dizer que somos normais. E para completar, o Salmo 42,
no versículo 3 e 4, ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me das coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo que guiava com procissão à casa de Deus. Então as minhas lágrimas, ele fala que tem sido o meu alimento. A razão da minha angústia, da minha enfermidade, é achar que eu estou debaixo de uma maldição, de uma perseguição. Isso foi um clique na cabeça lá de Asaf, ele falando: eu estou buscando no meu interior, eu estou buscando na minha angústia, a minha alma se recusa a ser consolada. Quanto mais perturbado eu estou, mais acho que Deus está distante de mim. Então ele decide pensar, e ele diz no versículo 11, recordei-me dos feitos do Senhor. Versículo 12 ele diz, meditarei em todas as suas obras. Versículo 13, os teus caminhos, ó Deus, são santos. Ele decide, eu vou olhar para Deus, eu vou começar a olhar para os feitos de Deus e ver o passado como esse Deus é poderoso. Eu não posso duvidar que Deus é fiel. Deus é fiel no presente e vivo na minha vida. A resposta não está no nosso interior, querida. A resposta está fora. Deus Todo-Poderoso está em Deus. A nossa resposta está em Deus. Continua dizendo no versículo 14. Ele diz, tu és o Deus que realiza milagre. Mostra-me as tuas obras. Com teu braço forte resgataste o teu povo. No versículo 20, guiaste o teu povo como rebanho pela sua mão. Ele vai dizer como Jeremias, queridos, eu não sei o que você vai fazer depois desta mensagem, mas o Senhor Deus está falando para você revisitar e recordar os feitos dele, os seus milagres, voltar a ter confiança nele. O Salmo 42 termina de uma forma maravilhosa, dizendo, no versículo 11, uma forma maravilhosa que o Salmo termina dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. É a forma que o salmista ele termina. Perceba a atitude. Ele estava angustiado, perguntando por que estava perturbada a alma dele, mas ao mesmo tempo ele diz, ponho a minha esperança em Deus, o meu Salvador. Ainda que a circunstância não mude em nada, você pode crer que o Salvador virá e virá para mudar a circunstância. Traga à sua mente as coisas que podem dar esperança. Creia que a angústia na sua vida vai passar. Se derrame na presença do Senhor, porque Ele tem um lugar seguro para nós. Há um lugar que eu possa colocar todas as minhas angústias, todos os meus temores. E esse lugar é no Senhor. Que Deus abençoe você e que você possa colocar suas angústias aos pés do Senhor, porque esse é o lugar onde nós encontraremos o refrigério. Pai querido, eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas. Estamos, Senhor, vivendo um tempo onde, Senhor, muitas pessoas podem estar passando por momentos de angústia, de aflição. Passando, Senhor, um momento onde a sua alma tem ecoado os gritos de socorro. Mas Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, Senhor, é o nosso socorro. Vem de encontro a essas vidas, Senhor, que eles possam se derramar diante de Ti e alcançar de Ti a libertação, alcançar de Ti o lugar de espaço e que todo aperto e angústia de alma seja dissipado pelo poder do Teu nome. Venha trazer, Senhor, a paz, que as negras nuvens passam dessa vida e que o Senhor possa trazer neles o raiar de um novo dia diante da Tua presença. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e continue se inscrevendo no nosso canal e compartilhando as nossas mensagens. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo.
Esse foi mais um momento crescendo na verdade. Deus abençoe.